Bom dia, meus queridos. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez nesta nova semana que se inicia no outono do Brasil. Vamos hoje compartilhar do livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9 de 1 Coríntios, nós vamos encontrar Paulo fazendo uma pequena defesa sobre si mesmo, apresentando o seu modo de agir, de viver, os seus direitos e mostrando que ele abre mão desses direitos em prol do Evangelho. Ele chega a falar do direito de sustento financeiro, ele chega a falar sobre o direito de companhia e ele abre mão disso pelo Evangelho. Mas há alguma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que no meu modo de ver é mais importante ainda. Está a partir do versículo 22. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 em diante. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só vai levar o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim, luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Interessante, Paulo. Nesse capítulo, ele fala de si mesmo. Ele apresenta que ele era uma pessoa dedicada, era um apóstolo, que a própria vida dos coríntios testificava disso, que ele tinha direitos, mas que ele abria mão desses direitos. E aqui ele faz uma colocação que vale a pena nós fazermos uma análise, eu e você. O que é um atleta? Alguém que se prepara. Qual é o propósito de um atleta? É a vitória, é o galardão, é receber o prêmio, a coroa de ganhador. Para isso, esse atleta treina, se dedica, se prepara, tem uma alimentação adequada, faz exercícios, conhece as regras do jogo, sabe o momento de cada situação. E Paulo está fazendo uma comparação da nossa carreira com a vida do atleta. Nós precisamos conhecer a carreira. Precisamos conhecer as regras, precisamos ter uma alimentação adequada na palavra de Deus, precisamos nos comportar de maneira tal. Por quê? Porque o nosso propósito é a coroa incorruptível. E ela não é dada só a um ganhador, mas a todos aqueles que vivem segundo o propósito de Deus. Nós temos que entender que a nossa qualidade de vida representa alguma coisa para aqueles que nos veem. Creio que foi Francisco de Assis que falou que prego o Evangelho diariamente. Quando preciso, uso palavras. É exatamente isso, meu querido. A nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de manifestarmos nos fala quem somos. E as pessoas podem ler o Evangelho através de nós.
É interessante notar que o que Paulo está fazendo, ele está falando para que nós possamos nos relacionar com tal situação, para que a nossa vida não seja uma vida de desqualificação no final. Então nós precisamos ter em mente que se as pessoas nos assistem, se nós somos comparados a um atleta, nós precisamos nos comportar como tal, com as regras corretas para as nossas vidas. Temos que ser um exemplo e passarmos para as pessoas adequadamente, conforme a instrução das Escrituras, o Evangelho da verdade. Porque as pessoas estão vendo nossa maneira de viver muito mais do que aquilo que falamos. Quando nós pensamos um atleta correndo num estádio, nós pensamos no seu raciocínio, pensamos na sua, como é a palavra certa, na sua concentração, pensamos na sua motivação, pensamos que ele se preparou para tal. E nós podemos olhar para as Escrituras e perceber que Paulo fala: fiz de fraco para com os fracos. Isso é um comportamento. Veja, fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Isso está falando de comportamento. Isso está falando de atitude. Nós somos plantados no Senhor Jesus. Então, se somos plantados nele, o que deve sair de nós? Amor, misericórdia, humildade, longanimidade, paciência. Lembremos desses frutos que são a manifestação do Espírito na nossa vida. Esse deve ser o nosso exercício. Nós devemos levar os homens a conhecer o Evangelho. E com certeza, nós, os vencedores, receberemos do Pai a coroa incorruptível por estarmos vivendo dessa maneira. Meu querido, Paulo nos orienta no livro de Coríntios, capítulo 9, vale a pena nos comportarmos assim. Vale a pena reconhecermos que Deus tem nos chamado para sermos seu cooperador. Eu e você devemos cooperar com o Evangelho. Devemos cooperar de forma que as nossas vidas possam falar muito mais do que as nossas palavras. Quando nós falamos de um atleta, nós falamos de alguém que está sendo visto por outros. Nós falamos de alguém que está se dedicando de tal forma, mas que está tendo uma plateia o acompanhando. Quando nós pensamos que Paulo fala um atleta que corre num estádio, nós podemos imaginar que existe uma plateia acompanhando aquilo, que existe um juiz para ver se as regras estão sendo cumpridas. Então nós precisamos fazer uma análise de tudo isso em relação à nossa vida. Como tem sido a nossa maneira de viver? Como tem sido? Como temos nos comportado perante as Escrituras? Como temos nos comportado perante os homens? Qual é o nosso procedimento? Deixo aqui para você o meditar na sua própria vida. O pensar em relação a este propósito de ser um vitorioso, de receber uma coroa incorruptível. E se Paulo fala que ele se esmurra para que ele não seja desqualificado, é porque nós temos muitas vezes que lutar conosco mesmo, contra a nossa própria vontade, nossa própria carne, nossa natureza pecaminosa. É nossa responsabilidade sermos exemplo. É nossa responsabilidade sermos pregadores
do Evangelho com as nossas vidas. A nossa maneira de viver faz com que as pessoas possam assistir o Evangelho. Então, olhando para esse capítulo, nós podemos chegar à conclusão de que estamos correndo uma carreira cristã e muitas pessoas estão nos assistindo. São a plateia, são os juízes, são aqueles que torcem, são aqueles que esperam que a gente tropece, são aqueles que esperam que a gente ganhe. Enfim, existe de todos os tipos, fracos, fortes, interessados, não interessados, mas o que vale é que possamos passar a verdade do Evangelho com a nossa forma de viver. Meu desejo é que você medite aí na sua casa, capítulo 9 de 1 Coríntios, e perceba que Paulo está fazendo uma demonstração de que a vida dele foi um exemplo para esse povo de Coríntio e que ele se comportou como um atleta, se preparou, se dedicou e no fim ele gostaria de ser um vencedor que vai receber a coroa incorruptível. Esse é o meu desejo para nós, que nós também vivamos de tal forma que sejamos merecedor da coroa incorruptível. Uma boa semana para você, que você tenha uma semana agradável, cheia de vitórias e que o seu testemunho seja eficaz. Um beijo no seu coração e até a próxima.